Como a digestão pode estar impactando não só a sua saúde física, mas as suas emoções também e vice-versa, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu trabalho com nutrição funcional há mais de 17 anos. E na faixa de 3 anos, estou atuando também, estudando a terapia, a medicina Ayurveda, né? Que é a medicina tradicional indiana, muito inspirada em seus valores na natureza. Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho como a nutrição e o Ayurveda tem transformado a minha vida e a vida dos meus pacientes ao longo desses anos, né? Trazer algumas informações importantes, que acredito que muitas pessoas não saibam, né? Essa questão da digestão, que é o tema de hoje, então, né? Como a digestão pode estar impactando não só a sua saúde física, mas as suas emoções também e vice-versa, né? Como as suas emoções podem estar impactando a sua digestão, todo o seu processo digestivo, a saúde do seu estômago, né? O seu intestino. E lembrando que a digestão ela começa na língua, através da mastigação. Então, a nossa saliva é uma enzima digestiva. Esse processo da digestão ele já começa na boca, né? Desculpa, não na língua, na boca. E então, é muito importante a mastigação. A gente é uma coisa tão simples, né? Que às vezes a gente não presta atenção, tá ali comendo sem atenção plena, no celular, lendo, vendo TV. E para a digestão ser, né, estar na sua melhor potência, ela já tem que começar bem digerida pela boca. Então, você tem que mastigar assim umas 30 vezes o alimento para que ele saia quase líquido da boca, né? Então, esse é o primeiro passo, assim, super importante para você garantir uma boa digestão. Uma coisa simples, né, que a gente não costuma levar tão a sério, digamos assim. Então, eu vou trazendo um pouquinho da visão dentro da nutrição funcional, que eu atuo ao longo desses 17 anos, e com algumas pitadas do Ayurveda também, né? Porque ambos têm ferramentas muito interessantes para a gente trabalhar essa questão. Então, começando assim, um ponto bem importante é que dentro do Ayurveda a digestão é mais importante que a alimentação em si. E eu diria que dentro da nutrição funcional também, por quê? Porque o processo de digestão é que separa o que seu corpo precisa para absorver em forma de vitamina, mineral, transformar isso em hoja, em prana, e ele separa do que não precisa ser absorvido, então do que é toxina e precisa ser eliminado. Então ele que faz essa separação, isso eu preciso, isso eu não preciso, né? Isso eu vou eliminar, isso eu vou absorver. Então, se é a digestão que faz essa separação, do que adianta eu me alimentar super saudável se a minha digestão não estiver na sua melhor potência? Se meu sistema digestivo não estiver apto e competente para fazer essa separação do que eu preciso e do que eu não preciso, né? Então, esse é um dos pontos importantes, já trazendo algumas pequenas dicas para você ter a sua digestão na sua melhor potência. É você evitar tomar líquidos gelados junto à refeição, é você acompanhar a sua refeição de um chazinho de hortelã que é digestivo, uns 150 ml, ou um chazinho de erva doce. E você, além da mastigação que eu já falei, né? E você deixar um espaço dentro do seu estômago também para o ar, né? E não encher ele de comida até ficar super cheio. O ideal é você comer até ficar satisfeito, com atenção plena, mas deixando um espaço aí pro éter, né? Pro ar. As comidas sempre mais cozidinhas, mais quentes, vão ser mais benéficas para o processo digestivo também do que as comidas frias, independente da estação do ano. Então, tudo que for mais cozido, mais aquecido, vai ter mais fácil digestão, né? Para quem consome, por exemplo, proteína de origem animal, que é um alimento de difícil digestão, é mais importante ainda essa mastigação, né? Para que facilite o teu suco gástrico fazer essa quebra ali dentro do teu estômago. A questão você pode estar olhando também, se observando, né? Quais sinais meu corpo está trazendo? Ando estufada, minha digestão está pesada, fico sem energia após o almoço, meu intestino está desequilibrado, tenho tido constipação ou diarreia, né? Ou como eu passo mal. Observe, seu corpo traz, né? Esses sinais, ele traz algumas dicas para que você observe o que está acontecendo dentro. Ele é muito inteligente, então observe essa inteligência do seu corpo. E a gente digere não somente alimentos sólidos, né? Então, o nosso processo digestivo, ele também digere emoções, pensamentos, sentimentos. Você já teve aquela sensação de a comida cair como um tijolo no estômago? Nossa, caiu pesado, né? Tô numa situação de estresse, acabei de ter uma discussão com o meu superior no meu trabalho e
o almoço caiu assim como uma pedra no meu estômago. Então, essa sensação é você também juntando aí esse movimento de estresse antes do seu almoço, ali da sua refeição, com o processo digestivo fisiológico. Então, o estômago, ele é responsável também, né, por digerir emoções, pensamentos e sentimentos, porque a gente também escolhe o que a gente faz com isso que chega até nós, né? Então, uma pessoa veio e me acusou de algo, eu decido se eu vou digerir essa emoção, de que forma que eu vou digerir essa emoção. Se eu vou eliminar ela e falar, não, isso não me pertence, não reconheço essa acusação. E vou eliminar, né, em forma de toxina mesmo. Ou se eu vou absorver isso, falar, não, realmente faz sentido essa acusação, eu errei, eu preciso olhar para essa questão. Então, querendo ou não, você também precisa digerir essas emoções, pensamentos e sentimentos de alguma forma, né? E o processo de digestão, ele começa na boca e termina no intestino. Então, tem todo a boca, o esôfago, o estômago, o intestino, não é só o estômago, né? Então, se você tiver, por exemplo, numa situação dominante de estresse, o seu sistema de proteção do esôfago, a gente tem um sistema de proteção aqui para digestão, ele já não estará funcionando, ele estará desprotegido. Então, quando você está em uma situação de estresse, o seu sistema nervoso parasimpático está ativo, seu esôfago já está desprotegido e você pode desenvolver uma esofagite, por exemplo. Então, aí uma emoção, né, o estresse, por exemplo, uma ansiedade causando possivelmente uma esofagite. Porque eu tô perdendo essa proteção fisiológica, né? Eu não tô falando de energia, não, é fisiologia. Tô perdendo essa proteção do esôfago na hora da minha digestão, da minha refeição. Então, se você vive sob estresse no seu dia a dia, você tem um sistema nervoso central, um sistema nervoso simpático dominante. E você não tem um estômago saudável. Então, se isso faz parte da sua rotina, você já não tem um estômago saudável. A sua digestão já está comprometida se você vive sob estresse ou se você vive sobre uma situação de ansiedade diária, né? Se essas emoções tomam conta aí do seu dia a dia. Então, já está comprometido. É importante você observar. Porque o que acontece, gente, o que acontece antes das refeições influencia em até 20% da sua digestão, que é a fase cefálica que a gente chama. Então, mesmo que você esteja tranquilo na hora da sua refeição, mas antes da sua refeição você passou por uma situação de estresse, de ansiedade, de tristeza, né, alguma situação assim desequilibrada, você já está comprometendo a sua digestão, porque o que acontece antes da refeição impacta a sua digestão, a gente chama de fase cefálica. Então 20% é uma quantidade razoável, né? Então você pensa, o quanto nossas emoções podem estar impactando, como eu estava me sentindo antes da minha refeição, como eu estou me sentindo durante a minha refeição, né? Então, tudo isso impacta na minha digestão. Então, e vice-versa, né? Então, se eu também não tenho capacidade para assimilar uma acusação, entender, reconhecer como isso é meu ou não é meu, eu também vou ficar mal, né? Porque daí eu fico a pessoa veio e me acusou de algo e eu não sei fazer essa diferença, isso é meu, eu vou aceitar ou isso não é. Então eu vou pegar isso pra mim, às vezes não é meu, aí eu já fico estressada com essa situação e minha digestão já tá desprotegida, né? Meu esôfago já tá desprotegido. Então você entende que é uma troca mútua ali. Então não uma coisa leva sempre a outra, né? Não necessariamente sempre, mas na maioria das vezes. E a nossa dieta ocidental aqui, baseada em muitos industrializados, álcool, açúcar, produtos refinados, e nos dias de hoje, né, com uma situação aí predominantemente de estresse, eu recebo muitas pessoas no consultório com esses relatos, né? Não tô dormindo bem, não tô legal, não tô mais satisfeita com a minha rotina de trabalho, não me adaptei muito com esse retorno, enfim, tô sem sentido na minha vida, tô mudando muitas coisas, não consigo dormir bem. Então, tem muitas pessoas relatando nos dias de hoje, né? O que seria anormal seria se tivesse tudo bem, porque a gente tá passando por um momento ainda muito desafiador e vulnerável aí, né, em relação a tudo no nosso mundo, no nosso planeta, né, no nosso país. Então, a nossa dieta ocidental, o álcool, o estresse em si, então eles são fatores de risco para permeabilidade intestinal, para hiperpermeabilidade intestinal. O que isso significa? Quanto maior a permeabilidade no meu intestino, mais suscetível a doenças, né? Mais doenças entram na minha barreira intestinal. Então, as emoções afetam, sim, a minha hiperpermeabilidade intestinal, o estresse, o álcool, a má alimentação, tudo isso também afeta meu intestino. E aumentando essa permeabilidade,
eu aumento a passagem de doenças, né? Mais doenças entram nessa barreira intestinal. E aí eu tenho alguma doença instalada, o agravamento de algo já existente. Então é super importante estar observando isso também. Você pode estar observando as suas fezes, a consistência, o volume, a coloração, né? A dificuldade, a facilidade que você tem para fazer a sua evacuação. Uma coisa importante, uma dica super simples, assim, que é interessante, é a posição, né? Então, antigamente, quando defecávamos de cócoras, a gente ficava na posição de 35 graus. O nosso músculo pubo-retal, ele se relaxava completamente, facilitando a passagem do bolo fecal por completo, né? Hoje em dia, com o vaso sanitário que a gente costuma usar, a gente não fica mais em 35 graus, a gente fica em 90 graus. Então é uma mudança bem grande. Esse músculo pubo-retal não fica completamente relaxado, ele fica parcialmente relaxado. Então, você colocar um banquinho na frente, se você tem dificuldades, tem constipação, colocar um banquinho na frente do sanitário, apoia seus pés para ficar um pouquinho mais elevado, para você ficar mais próximo de 35 graus, para facilitar aí a passagem do bolo fecal, o esvaziamento completo do seu intestino. Né? Não é normal você não ir ao banheiro todos os dias, não é normal excesso de gases, não é normal estufamento, não é normal diarreia, não normalizem esses sintomas porque eles não são normais, isso é um sinal de que sua digestão, seu intestino não tá legal, não tá equilibrado. Então não é normal você sentir sua digestão pesada, não é normal você ter azia, você ter refluxo, não é normal você estar estufado, você passa mal, né, com o alimento que você come. Não é normal você ficar dias sem ir ao banheiro, precisar de laxante. Não é normal você ter diarreia. Não normalizem. O intestino saudável, você vai ao banheiro de uma vez no mínimo ou mais por dia. Você tem essas fezes em formato parecido com uma salsicha. Ela sai facilmente. Ela tem uma coloração mais homogênea, né? Não é tão amarelada, não é mais verde, não é tão marrom, é uma cor mais normal dentro do marrom. A gente chama escala de Bristol, essa escala para visualizar aí como é que tá as fezes. Talvez tenha gente que nunca tenha olhado para isso, né? Mas é uma ótima ferramenta para você começar a observar como que anda a sua saúde, né, gastrointestinal, começar a olhar para suas fezes, né, ver como que elas estão. Isso é uma coisa simples que você também pode estar olhando, né? E para manter esse intestino mais saudável também, além da melhora da dieta, né? Essa dieta ocidental que eu falei, com certeza o álcool é um dos agravantes aí, inflamatórios, né? E o estresse, muito, muito, muito. Então, até para a imunidade, né, gente? Se você me perguntar quais são as duas coisas que mais reduz a minha imunidade, é o álcool e o estresse. Então, ter uma dieta mais limpa, com alimentos anti-inflamatórios que favoreçam a recuperação dessa flora. Lembrando que apenas dieta e probiótico não trata desbiose. Não trata desbiose, que é esse desequilíbrio da flora intestinal. Então, você precisa de um protocolo onde a gente faz remoção dos alergênicos, a gente faz fortalecimento, depois faz uma reintrodução, reinocula, usa probiótico também, mas existem outras ferramentas e alimentos meios para estar melhorando esse funcionamento intestinal. Então, só dieta e probiótico não vai resolver, tá? Tem outra série de ferramentas que precisam ser utilizadas, inclusive as ferramentas de atenção plena, né? Se o estresse é um dos agravantes desse quadro, eu tenho que observar essa situação e pensar o que eu vou fazer para melhorar isso. Eu vou começar a fazer um curso de meditação, eu vou praticar um yoga, eu vou praticar uma atividade física, eu vou trazer mais leitura para o meu dia a dia, eu vou fazer mais momentos de pausa, eu vou estar mais em contato com a natureza, vou voltar a resgatar um hobby que esvazia a minha mente. O que eu vou fazer para trabalhar essa atenção plena, né? Modular esse estresse. E lembrando que eu já falei no último vídeo que eu gravei aqui, para quem não assistiu, só voltar ali no feed, tá salvo, sobre o estresse. Lembrando que um dos fatores mais importantes que tem que ser observado quando você está sob situação de estresse é o seu ritmo de vida. Então, você tem, sim, ferramentas da nutrição, do Ayurveda, alimentares, fitoterápicos e tudo mais que podem te ajudar, mas se você não observar seu ritmo de vida, nada daquilo vai ter uma evolução terapêutica positiva, né? Então, muito importante estar observando como é que está seu ritmo de vida, né? E voltando aqui para a questão, né, emoções. A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é aquele hormônio que nos dá prazer, né? É o hormônio que você libera quando você faz uma atividade física e sente aquela sensação, ai, que maravilha, nossa, que sensação boa, né? É o hormônio que a gente libera quando tá feliz, é o hormônio do bem-estar. Então, você sabia que 90% da nossa serotonina é produzida no intestino, tá? Então, 90%, gente.
Então, o intestino é nosso segundo cérebro, a gente já sabe disso há muito tempo. Então, é muito importante estar olhando. Vocês pensam, né? Se o intestino não está saudável, a minha produção de serotonina também já está comprometida, que é o meu hormônio do bem-estar. Então, a leite e derivados são alimentos altamente inflamatórios para o flora intestinal. O glúten, né, dependendo da qualidade, mesmo que você não seja celíaco, é um alimento altamente inflamatório, assim como a cerveja. O açúcar, as carnes de origem animal. Pensa, para você digerir uma carne de bovina, chega a ficar 4 dias ali dentro do intestino. Naquele ambiente quentinho, você acha que isso não putrefa ali dentro, né? Isso chega... Imagina as bactérias patogênicas que desequilibra. Então, observar, né, o que você está colocando para dentro, o teu combustível aí do teu corpo, né, mente, espírito. Então, a serotonina, que é esse hormônio do bem-estar, do prazer, né, que nos deixa bem, 90% dela é produzida no intestino. Então, você observa como tua digestão e tuas emoções estão completamente ligadas, né? Elas estão nessa teia, interligada, não tem como separar uma coisa da outra, né? Por isso que é importante também você... observar, né, não se alimentar quando estiver sob situação de estresse, você não se alimentar fazendo outra atividade, você não se alimentar se você estiver triste, é preferível que você fique sem comer do que você vá lá e se alimente com a sua proteção já do esôfago comprometida, com a sua digestão comprometida. Pessoal, e se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou acompanhando e respondo vocês, ou agora ou na sequência, então fiquem bem à vontade para perguntar caso tenham dúvidas aí. Então, assim, evite se alimentar se você não tiver legal, tá? Melhor você ficar sem comer. O jejum é mais restaurador ali pro seu sistema digestivo diante de uma situação assim do que você ir lá e se alimentar. Isso já comprometer aí, né, esse seu processo de digestão. Dentro do Ayurveda a gente chama de Agni, nosso fogo digestivo, né? Elemento fogo. Então, tudo que transmuta, transforma. Então, olha que interessante, a gente também tem a possibilidade de transmutar essas energias, essas emoções, né, através da digestão, transmutar isso, separar isso, não reconhecer isso ou absorver isso, né, não só através da mente. E, no fim das contas, o único ativo real, né, que a gente possui é a nossa mente. Então, é o instrumento mais importante que a gente deveria dominar. Não sei se dominar é a palavra correta, né? Mas é importante isso também, né? A gente tem um eixo que liga intestino-cérebro, então isso está tudo interligado. Então, comece a observar, né? Se essas situações não se repetem, de você estar num momento estressado, a comida não fazer muito bem, é mais favorável você pular o almoço, a hora que você estiver mais tranquilo, que você estiver com uma fome real, estômago roncando, uma situação mais calma, lá e se alimentar. O ambiente também influencia, que tipo de ambiente você está se alimentando, né? Então, é um ambiente calmo, um ambiente agitado, tem muita conversa. E tratar isso com carinho, né? Pra você ter esse momento ali tranquilo. Procurar ter um intervalo de pelo menos 4 horas entre uma refeição e outra, para o seu corpo dar conta de digerir esse alimento por completo, antes de que você vá lá e coma de novo, né? Então, observar também, a gente come muitas vezes ao dia, não é necessário, né? Se você fizer 2 refeições, 3 refeições bem feitas, bem nutritivas ao longo do seu dia, tá ótimo. Se estiver equilibrada, né? Com todos os nutrientes que você precisa e todas as suas necessidades atendidas diárias. E trazendo também para vocês uma questão muito importante, assim, né, na minha opinião, que a melhor maneira da gente lidar com as emoções é começar a observá-las. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um diário que eu entrego para os meus clientes para que eles comecem a observar as emoções. Observar a fome, as emoções, os pensamentos, né? Como que é quando a fome vem, o que acontece, o que eu sinto, como eu me sinto sobre uma situação de estresse, o que eu faço na situação, eu como, não como, o que acontece, né? Então, é importante estar observando isso. Então, você pegar um caderninho, um bloco de notas e começar a anotar, começa a observar suas emoções. Acho que a melhor maneira de você começar a lidar com elas é observando elas. Então, como eu tô me sentindo, tô estressado, então não vou me alimentar agora porque eu tô estressado. Vou deixar pra me alimentar depois. Observei que não comendo estressado, realmente minha digestão foi mais leve, mais tranquila, eu me senti melhor, né? Mas não foque foque não na emoção em si, tá? Mas nos mecanismos de desequilíbrios que elas desencadeiam. Então, não foque na emoção, e sim nos mecanismos de desequilíbrios que essa emoção está desencadeando. Então, um passo inicial para você começar a observar, né? E então, como eu falei até agora, essa teia, né, esse canal
intestino-cérebro é interligado, afeta a sua digestão, afeta seu funcionamento intestinal. O alimento também que você come afeta seus pensamentos, suas atitudes, suas práticas, sua energia, né? Dentro do Ayurveda a gente chama de gunas ali, tem os alimentos que são mais sáttvicos, que te trazem mais tranquilidade, uma paz, equilíbrio, os alimentos mais tamásicos te trazem mais um movimento, assim, como se fosse um fogo de palha, então te trazem, um exemplo, o café, né? Traz uma energia, assim, qualidade, porque vai lá, faz aquele pico, te dá super energia, daqui a pouco cai com tudo e você fica cansado. Então, os alimentos tamásicos trazem essa energia, né, para a mente e para o corpo desse movimento. Desculpa, os rajásicos. E os tamásicos trazem a inércia, né, o contrário do raja. Então, trazem a inércia, baixa, né? Deixa um pouco mais pesado. Então, tem que ter equilíbrio também entre esses alimentos que eu faço digestão, os tamas, rajas e sattvas, né? E não só alimentos, né? Os gunas, tem várias coisas relacionadas a eles, práticas, atitudes, tudo mais. Não só alimento, mas também tem essa nutrição mental dentro do Ayurveda muito interessante, que pode estar trazendo aí mais movimento, mais equilíbrio, menos equilíbrio. Também é super interessante, né? Tem a fitoterapia, que a gente também usa muito hoje em dia, né? Eu uso a fitoterapia não só da nutrição funcional aqui do Ocidente, mas como a ayurvédica, para trazer performance mental, para trazer os cogumelos em pó também, que hoje são muito utilizados, né? A gente tem cápsulas já para vender. Então, assim, para trazer energia mental, performance, para trazer mais vitalidade, disposição, para agir a nível celular, como a coenzima Q10, né? Trazendo aí uma energia intracelular. Aí tem a parte física também, né? Que dá para estar utilizando vários suplementos fitoterápicos que também ajudam, os shots matinais. Mas não adianta você ter uma alimentação e fazer uso de um shot matinal pela manhã para te dar energia, não vai fazer sentido. Você tem que ter uma boa alimentação e usar o shot matinal como um plus, né? Digamos assim. Então, seria mais nesse sentido, de você olhar para as emoções, você olhar para o físico, né? Observar como está a sua digestão, cuidar dela, prestar atenção na mastigação, usar desses chás digestivos que ajudam, né? Preferir esses alimentos mais cozidos, se alimentar em um ambiente tranquilo, não se alimentar sob situações de estresse, ansiedade, a questão do intestino, observar as fezes, né? Então a gente precisa de fibras, precisa de bactérias boas. Nosso intestino é povoado por bactérias, então essas bactérias boas e ruins, elas às vezes se desequilibram, né? Por vezes, em sua maioria, estão as boas e outras vezes as ruins. Então é interessante a gente observar e estar sempre com essas bactérias boas em sua maior parte, para ter uma flora equilibrada, uma boa absorção de vitaminas e minerais, porque a absorção do que a gente come é feita via intestino. É interessante ter alimento para essa bactéria se proliferar dentro do seu intestino. É interessante ter a água e a fibra para esse movimento intestinal, né, essa peristalse. Então, tem uma série de coisas que são importantes aí para você observar e melhorar esse processo digestivo, né? Então, observar essas emoções, o quanto elas impactam na sua digestão e o quanto o que você come também afeta as suas emoções, né? Se você comer, por exemplo, mais carne bovina, você vai observar que você pode estar um pouco mais raivoso, você pode estar um pouco mais impaciente, né? Pode ter um excesso de raja aí na sua alimentação e que influencia, sim, a sua mente, as suas emoções e os pensamentos, as suas atitudes, né? Então, é muito interessante que tem muita coisa para ser abordada dentro desse eixo, dessa teia cérebro-intestino, né? E então, assim, observar, como eu disse, essas emoções, usar um diário, anotar, e não a emoção em si, né? Mas os mecanismos de desequilíbrios que elas desencadeiam. E observar o processo digestivo, como está minha mastigação, como está meu intestino, meu funcionamento intestinal, como eu sinto meu estômago após me alimentar, estou estufada ou não, tenho excesso de gases ou não, tenho episódios de diarreia ou não. Observe, se observe, comece a se observar, nosso corpo é muito inteligente, ele sempre está nos trazendo sinais, né? Então o primeiro passo é começar a se olhar. A intenção é justamente essa, né? Essa autoobservação, essa sua autoconfiança de você seguir sua intuição, também observar os movimentos do seu corpo. Você pode sim ser sua própria cura, né? Você é a sua própria cura. Você tem que começar a observar como que ele está funcionando, facilitar esses mecanismos, esse caminho para ele, né? Digerir as emoções, os pensamentos, o alimento e não dificultar as coisas, que tem uma série de coisas pequenas que podem estar te ajudando nesse processo, né? Coisas simples, que às vezes no dia a dia a gente não presta atenção, por exemplo, mastigação. Eu ouço isso desde a professora na faculdade, e às vezes você almoça que você nem vê o que comeu de tão rápido que comeu e sem prestar atenção, né?
Então, são detalhezinhos pequenos, mas que impactam o seu sistema digestivo, a sua mente, suas emoções no dia a dia de uma forma muito positiva. Então, procure se observar, analisar como que está sendo, antes de tudo, para depois tomar alguma atitude, né? É claro que uma alimentação personalizada, esse uso de fitoterápicos, essa parte de nutrição mental aí do Ayurveda pode estar te ajudando muito a regularizar tudo isso, né? Então, observe os sintomas, que aí você consegue entender se está legal ou não, e depois decidir se toma alguma atitude em relação a isso ou não. Mas hoje já deixei pequenas indicações aí, possíveis caminhos que você já pode estar melhorando essa questão, né? Então é isso, pessoal, por hoje. Gratidão a todos e até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, 7h38, com o Luiz Fernando da Gomos. Falaremos sobre ansiedade. Tá bom? Uma boa semana para todos. Tchau, tchau.